Capítulo 19.1 Devorando a presa, fragrância de uma vichem. Por que você é tão forte? Como isso é possível? Bailai questionou em desespero com um rosto pálido. Ele era mais alto e corpulento do que Gushangji, mas Gushangji o ergueu com uma mão como se ele estivesse levantando uma galinha impotente, e isso empurrou Bailai ainda mais para o abismo do desespero. Gushangji destruiu seu mais poderoso tesouro salva-vidas com uma facilidade incomparável. Ele poderia dizer que a alabarda monstruosa na mão de Gushangji ultrapassava o Rex sagrado. Não, tinha que ser uma arma sanguinária do Rex Supremo, ou não teria tal poder que poderia cortar seu papel dourado como uma faca quente cortando pela lama. Que pena que você desperdiçou um tesouro tão bom, o papel dourado. Gushangji disse com um aceno de cabeça, mas Bailai não conseguiu ver nenhum traço de pena em sua expressão. O que é isso? Naquele momento, Bailai gritou de horror enquanto o terror extremo cobria seu rosto. Gushangji, por outro lado, mostrou uma expressão calma sem a menor turbulência em seu olhar. Zumbir. Antes que Bailai pudesse pronunciar outra palavra, a flor em seu peito explodiu com todos os tipos de raios davinos de luz que se fundiram para formar uma garrafa do tesouro do grande Dei ou negra como breu. Logo depois disso, uma forte aura irrompeu da flor, e o brilho dourado da Ultimate Golden Destructibility apareceu na frente de Gushangji. Ao mesmo tempo, um buraco negro apareceu na palma da mão de Gushangji e devorou a luz dourada para que ele pudesse refiná-la e absorvê-la. O vento da noite soprou, e Gushangji ficou em seu lugar com os olhos fechados. Depois de um tempo, ele murmurou: o sabor da Ultimate Golden Destructibility não é ruim, ele contém inúmeras mudanças. Não é de admirar que esteja classificado entre os 3 primeiros no reino superior. As mudanças aqui se referem às formas como a habilidade pode ser usada através da manipulação. Parabéns por obter a Ultimate Golden Destructibility, mestre. E e-mail parabenizou com respeito às pressas. Ver a cena diante dela a fez entregar seu coração a Gushangji ainda mais. O medo obliterou quaisquer pensamentos remanescentes de resistência e traição, e ela não ousava mais entreter tais pensamentos. Gushangji poderia exterminá-la com facilidade. Gushangji acenou para ela em resposta e então olhou para a alabarda dos 8 demônios desolados em sua mão e disse com um sorriso: eu não deixei você matá-lo porque deixar cicatrizes, feitas pela alabarda, em seu corpo não isso é bom. Gushangji podia sentir a emoção e a alegria das 8 desoladas alabardas demoníacas. Afinal, ele finalmente conseguiu fazer um movimento depois que Gushangji o jogou no espaço de armas do sistema por um longo tempo. Ele sentiu pena do fato de que só conseguiu destruir um pedaço de papel dourado que nem poderia fazê-lo exercer seu verdadeiro poder. A sensação de não conseguir dar tudo de si quase a fez cair em depressão. Somando-se a essa depressão estava o fato de que Gushangji o mantinha trancado no espaço da arma o tempo todo, então não podia deixar de se sentir magoado por ter sido deixado de fora de toda a diversão. Gushangji o confortou por um tempo e depois o jogou de volta no espaço da arma. Mestre, o que devo fazer com o corpo de Bailai? Depois de olhar para o cadáver de Bailai, Eimei perguntou, já que ela era a responsável por descartar os restos dos recursos de cultivo de Gushangji. Você não pode destruir o corpo de Bailai. Gushangji disse com um sorriso enquanto removia a formação de ocultação que envolvia seus arredores.
O luar prateado caiu sobre seu rosto novamente e aumentou a sinistra de sua expressão. Os únicos que sabiam sobre os eventos de hoje eram Eimei e ele. Quanto ao corpo de Bai Lai, Gu Shangji não poderia deixar ninguém destruí-lo, ou ele não seria capaz de colocar a culpa na cabeça de Yeling. Enquanto os olhos dos velhos monstros atrás dele, Bai Lai, não cedessem, haveria alguns entre eles que seriam capazes de dizer como Bai Lai morreu. Naquela época, mesmo que ele não quisesse colocar a culpa na cabeça de Yeling, Yeling não seria capaz de escapar de seu destino. Gu Shangji ponderou por um tempo e então colocou o corpo de Bai Lai dentro de seu mundo interior antes de deixar o local. O cadáver de Bai Lai ainda tinha algum uso. Parabéns, mestre. Eimei se despediu e limpou todos os vestígios da cena. Ela já estava acostumada com esse tipo de trabalho, afinal. Depois, ela seguiu as instruções de Gu Shangji e ficou no pátio esperando o que estava por vir. Desde que Bai Lai desapareceu no ar, alguns de seus seguidores e parentes definitivamente virão até aqui para interrogá-la. Esse será o momento para ela colocar suas habilidades de atuação em uso. A menos que alguém examinasse sua alma e memórias, eles não seriam capazes de encontrar a verdade. Eimei não estava preocupada com alguém indo tão longe, no entanto. Ela não tinha dúvidas sobre os comandos e arranjos de Gu Shangji. O que mais? Ela era a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas, então quem ousaria vasculhar sua alma sem evidências concretas contra ela? Eimei sentou-se à espreita com uma expressão calma e natural no rosto e penteou suavemente seus 9 reibos de raposa fofos e brancos como a neve, que brilhavam sob o luar prateado. Ela havia percebido recentemente que, embora Gu Shangji não tivesse muito interesse nela, ele estava bastante interessado em suas caudas. Cada vez que ela se encontrava com ele, ele pegava uma nas mãos e brincava com ela um pouco. A princípio, suas ações a fizeram se sentir um pouco tímida e desajeitada, mas agora ela estava acostumada com suas travessuras. Em pouco tempo, Eimei sentiu várias horas puldaruças correndo em direção ao pátio do lado de fora. Ela podia ver vários raios de luzes divinas voando em sua direção. Um sorriso estranho apareceu por um momento em seu rosto adorável, mas logo desapareceu, e ela fingiu estar perturbada com a aparição repentina dos recém-chegados. Presto meus respeitos, Excelência, Eimei. Com licença, mas você viu meu jovem mestre? Logo, Eimei viu os seguidores e protetores de Bai Lai, que geralmente se escondiam no escuro, aparecer na frente dela e questioná-la. O homem acabou por ser um mestre do reino sagrado. O homem de meia-idade tinha uma constituição corpulenta com as características aparentes da família do tigre branco e irradiava uma aura poderosa. Capítulo 119.2 Devorando a presa, fragrância de uma vichem. Eimei não pôde deixar de mostrar uma pitada de dúvida em seu rosto em resposta à sua pergunta e disse: Bai Lai veio até mim, mas depois saiu dizendo que tinha que acertar uma conta com Yeling. Acontece que nosso jovem mestre foi pessoalmente lidar com Yeling. O homem de meia-idade da família Tigre Branco franziu a testa depois de ouvir as palavras dela. Ele estava bem ciente do temperamento de Eimei desde que Bai Lai a encontrou várias vezes no passado, então ele a tinha em alta consideração. Eimei era uma mulher gentil com uma personalidade bem educada e respeitosa. O que mais?
Ele tinha visto com seus próprios olhos como Imei ajudou Bai Lai a ver as verdadeiras cores de Yeling no banquete. Então ele não teve dúvidas nas palavras de Imei. O que mais? Havia uma grande chance de Bai Lai ir pessoalmente atrás de Yeling, já que era assim que ele era. Há muito tempo, ele disse a Bai Lai que sentia que Yeling não era um cara bom, mas Bai Lai sempre defendeu Yeling, então ele parou de falar sobre ele depois disso. Falando nisso, ele teve que agradecer a Imei por sua ajuda. Se não fosse por sua ajuda, Bai Lai nunca teria visto as verdadeiras cores de Yeling. Aconteceu alguma coisa. Nesse momento, Imei perguntou com uma carranca no rosto que mostrava uma expressão confusa. Para dizer a verdade, Lady Imei, nosso jovem mestre ainda não voltou depois de sair para lidar com Yeling. Eu visitei a mansão de Yeling há um tempo atrás e só encontrei algumas flutuações de aura lá que mostraram que uma batalha aconteceu lá. Yeling está desaparecido, assim como nosso jovem mestre. O homem de meia-idade explicou com uma careta. Imei podia ouvir uma pitada de preocupação em seu tom enquanto falava. Ele procurou por toda a cidade antiga, mas não conseguiu encontrar nenhum sinal dos dois, então não teve escolha a não servir para Imei. Bai Lai está faltando. Imei franziu a testa com mais força e disse com um tom cheio de preocupação, mas Bai Lai é o jovem mestre da família do Tigre Branco, então ele deve ter muitos tesouros salva-vidas em sua pessoa, então ele deve estar bem, certo? O homem de meia-idade suspirou e então juntou as mãos e disse: os métodos de Yeling são muito estranhos e sinistros, então temo que o jovem mestre possa sofrer uma grande perda em suas mãos. Lady Imei, nós a incomodamos muito, então vamos nos despedir agora. Imei assentiu e disse com alguma preocupação em seu tom: diga a Bai Lai para me ver imediatamente depois de encontrá-lo. Vou avisar o jovem mestre assim que o encontrarmos, Lady Imei, você não precisa se preocupar com isso. O homem de meia-idade respondeu e depois se despediu e foi embora. A preocupação de Imei por Bai Lai neste momento não chegou a ele como algo anormal, afinal, Imei era a noiva de Bai Lai. A preocupação de Imei desapareceu imediatamente enquanto ela observava o homem de meia-idade sair com os seguidores de Bai Lai, e uma expressão cheia de zombaria apareceu em seu rosto enquanto ela murmurava para si mesma: quando você o encontrar, o cadáver de Bai Lai já terá crescido resfriado. Mestre realmente sabe prever tudo. Não há nada escondido dele. Quando Gu Shangji voltou para seu pátio, ele encontrou Yuming Kong esperando por ele com as mãos amarradas diante do peito e as costas encostadas em um dos pilares do pátio. O vento da noite soprou e fez seu vestido esvoaçar enquanto o luar prateado iluminava seu rosto inigualável. Vestida com um vestido de gaze simples, ela apenas olhou para Gu Shangji com seus olhos frios. Sua expressão parecia a de uma esposa magoada cujo marido a deixou sozinha em casa para roubar comida para si mesmo na calada da noite. Gu Shangji não pôde deixar de provocá-la com um sorriso: por que você está assim? Seu marido não foi comer a comida sozinho. O luar nebuloso compôs a graça de Yuming Kong enquanto cobria sua figura alta e orgulhosa. Onde você estava? Yuming Kong perguntou e então caminhou em direção a ele com uma carranca. Ela entendeu bem que Gu Shangji não mataria Yeling agora. Era muito provável que ele tivesse problemas com Bai Lai, o jovem mestre da família Tigre Branco. Ainda assim,
ela não pôde deixar de perguntar, pois era um assunto de grande importância. O que mais? Ela podia sentir uma estranha fragrância do corpo de Gu Shangji. Gu Shangji respondeu com um sorriso: claro, eu saí para fazer algum trabalho, também pude assistir a uma boa peça esta noite e voltarei ao Palace amanhã. Ming Kong parou bem na frente dele e estreitou os olhos com um brilho perigoso neles depois que seu adorável nariz se contraiu por um tempo. Sua aparência e ações surpreenderam Gu Shangji, e ele se perguntou se ela poderia dizer por onde ele passou pelo nariz e pelo olfato. Mei, a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas, pertencia a ele, mas ele não queria que ninguém soubesse disso. Quanto menos pessoas soubessem sobre seu relacionamento, melhor. Gu Shangji não pretendia contar a Ming Kong sobre esse assunto. Ele se perguntou se Ming Kong, um regresse, já sabia disso ou não. Você tem o cheiro de uma raposa. Ming Kong disse com um olhar furioso, e seu tom não tão indiferente mostrou sua raiva por completo. Vichem. As palavras dela surpreenderam Gu Shangji, e ele não pôde deixar de rir alto. Falando nisso, Mei era de fato de uma família de raposas celestiais de 9 caudas. O que o surpreendeu ainda mais foi que o nariz de Ming Kong poderia realmente captar algo assim. Ao mesmo tempo, ele reconheceu que conseguiu a fragrância e a aura dela quando brincou com o rabo de raposa de Mei. Essa percepção aumentou a vigilância de Gu Shangji, e sua aura surgiu para destruir os vestígios de aura e odor em sua pessoa. Ele não podia deixar ninguém descobrir a relação entre Mei e ele agora, ou seu plano perfeito desmoronaria. Essa garota. Ming Kong ainda se lembra do meu cheiro tão claramente, então há uma chance de que ela ainda esteja escondendo certos sentimentos. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir enquanto pensava nisso. No momento em que ele terminou de pensar sobre o assunto, Ming Kong já havia retornado para seu quarto de descanso enquanto sentia que havia perdido todo aquele tempo esperando pelo retorno de Gu Shangji. Na verdade, ele saiu correndo no meio da noite para ficar com uma mulher. O fato perturbou Ming Kong ainda mais do que antes, e ela se perguntou por que uma megera entrou na vida de Gu Shangji nesta vida. Claro, ela sabia que com o temperamento de Gu Shangji, qualquer mulher que ele saísse para encontrar no meio da noite provavelmente não passaria de um de seus peões. Ainda assim, isso deixou Ming Kong infeliz quando um ciúme profundo inundou seu coração, que já estava cheio de pensamentos assassinos. Yanji, a mulher chata do grande reino sagrado, já a incomodava, mas agora ela não podia lidar com Yanji por causa de sua grande força, mas isso significava que ela não podia lidar com essa maldita megera que apareceu do nada. Não deixe essa imperatriz descobrir sua identidade. Ed/N, cara, eu gosto de mulheres ciumentas. Agora sou oficialmente time Ming Kong. Ming Kong cerrou as mãos. Uma luz fria passou por seus olhos e uma expressão gelada cobriu seu rosto inigualável. Mas logo sua expressão voltou à indiferença habitual. Afinal, ela era uma poderosa imperatriz que poderia ditar a vida e a morte de incontáveis existências. Ela pode ter sofrido revés após revés na frente de Gu Shangji, mas na frente dos outros, ela era uma existência terrível que poderia oprimi-los apenas respirando. Para ela, regressora, lidar com alguém era coisa simples. O que mais? Ela era a princesa da suprema dinastia imortal e tinha uma enorme autoridade em suas mãos.
Ilming Kong amava e odiava profundamente Gu Shangji. Embora ela tenha feito de tudo para se vingar do que ele fez em sua vida anterior, de jeito nenhum ela permitiria que Gu Shangji mantivesse outra mulher enquanto ela ainda estivesse viva.